Pessoal, mais uma vez aqui, Ivan Labussière, da Escola Labussière de Luteria. E hoje eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui para vocês o nosso ilustre amigo, direto de Munique, Egídio. Egídio, como tá? Olá, pessoal, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? Agora, boa noite para vocês, né? A gente tem aqui uns 5 horas de diferença, É mas verdade. tudo tranquilo. E aí, Egídio, eu tô vendo um monte de instrumento, um quadro de ferramenta atrás, você tá virando meu competidor? Como é que é essa história aí? O que que você tá fazendo aí? Então, competição eu vejo algo como algo positivo, né? Porque é competindo que a gente melhora tudo, mas competição direta mesmo, acho que não, não é bem por aí. Eu ah, sou hobbyista, na verdade. Eu estou pesquisando ainda, e não cheguei a introduzir como profissional na loteria. Mas é uma pesquisa séria, né? É uma pesquisa que eu tomo quase como se fosse o meu segundo trabalho. Entendo. E qual é a sua profissão, Egídio? Se você é um hobbyista na loteria, qual é a sua profissão? Eu sou programador, na verdade. Desde os 16, já venho trabalhar com programação, software, análise de sistema. Então, eu tô nessa área já faz muito tempo, mas também desde mais ou menos da mesma época que eu me interessei pela música, né? Cheguei a estudar violoncelo e desde sempre foi algo que me fascinou bastante. Então, hoje eu tenho esse, digamos, pequeno ateliê para minha pesquisa própria, mas é algo que eu já venho trabalhando há bastante tempo. Agora que está realmente tomando um rumo mais sério e agora com a escola que realmente complementa muito do que faltava na minha pesquisa pessoal, né? E Uhum. então, cada vez mais a gente está indo no rumo da loteria juntamente com a programação. E a sua história? Como que você foi parar na Alemanha? Outra coisa, eu estou vendo aqui vários instrumentos musicais que você já está construindo. Isso é uma viola? Sim, esse aqui atrás é uma viola que está aí, o corpo já está fechado, né? Estou trabalhando agora no braço e vai estar pronta provavelmente esse ano, não sei. Mas assim, como eu tenho pouco tempo relativamente para trabalhar com luteria, esse já é um instrumento que eu estou construindo há mais de um ano. Então, é assim bem, digamos assim, eu tomo bastante tempo. Até porque eu não tenho essa pressa para vender. Eu estou realmente tentando aprender o máximo possível com cada passo. Cada minuto que eu estou trabalhando aqui, eu quero realmente extrair o máximo possível de informação. Então, é aquela. Tentando conciliar, né, o trabalho no dia a dia, que eu trabalho horário normal aqui na Alemanha, e com o tempo que me sobra, praticamente tudo é investido aqui na loteria, no meu estúdio, digamos assim. Estou preparando esse ambiente para ser realmente assim o mais profissional possível para assim num futuro próximo ou distante, eu não sei ainda quanto vai ser, para que realmente isso seja o meu foco principal, né? Que bacana. E como que você foi parar na Alemanha? Então, foi uma história bem existencial, assim, né? Eu já morava fora, já morava em Lisboa, Portugal, mas não trabalhava ainda com luteria, não fazia. Já tinha minhas pesquisas, eu já estudei música quando morava em João Pessoa, né? Eu sou uma pessoa que me mudei bastante, Ah, cresci que em bacana. Teresina, morei em João Pessoa por 5 anos, depois me mudei para Curitiba, depois Lisboa e agora aqui em Munique. Então foi algo que foi sempre assim bem digamos, tentando me encontrar, né? O que é que eu posso fazer.
o que é que realmente me dá essa satisfação. E, independente do lugar que eu estava, eu sempre acabava voltando. Ah, preciso comprar um violino. Ah, preciso. Mas e a sua história com a escola de luteria, você começou a construir como? Começou a aprender como que hoje você veio parar na escola de luteria? Como é que foi isso daí? Pronto, então, desde da escola de música, de violoncelo, quando eu já era uns 15, 16, já tinha uma necessidade de fazer ajustes, de pequenos reparos e coisas assim. Então, desde a época, eu já tinha muita curiosidade para fazer coisas com as mãos, então eu acabava me metendo a fazer para os meus colegas da escola, né? Pronto, vou fazer aqui um ajuste de cavalete, vou mexer um pouquinho na alma, vou... Ah, tem uma rachadura, consigo consertar, não consigo, dependendo muito, porque era bem limitado e a gente não tinha acesso a um luthier que desse assim um tempo viável. Isso era em João Pessoa, em Portugal ou aí em Munique? Em João Pessoa. Em João Pessoa, isso há bastante tempo atrás já. Então, claro, tinha o luthier da escola, tinha o luthier das orquestras, mas é um pessoal que estava sempre muito ocupado. Então, se você não tem ah, o dinheiro e o contato direto com o luthier ali, então acabava ficando muito aluno que não tinha acesso a isso, ou tinha acesso, mas que demorava muito. Então, eu acabava meio que entrando ali no meio, tentando ajudar. Então, foi assim que começou, e já muito tempo depois, em Lisboa, foi assim que eu parei, pronto, olha, agora não tenho mais para onde correr, eu quero fazer loteria. E foi na época que eu decidi, pronto, agora qual é o melhor lugar que eu consigo conciliar o meu trabalho com essa pesquisa de luteria e mandar isso para frente. E mais ou menos na mesma época eu conheci um pessoal da orquestra daqui e foi que eu tomei essa decisão. Vou para Munique, vou abrir o meu estúdio, meu ateliê lá. Não sei quanto tempo vai levar. Claro, isso aqui é um trabalho em andamento, né? Mas essa foi a ideia e a gente está trabalhando para isso. E aí em Munique você já fez alguma escola? Ou na Alemanha em geral, você já chegou a frequentar alguma escola de luteria? Eu não cheguei a frequentar a escola em si, mas já visitei tanto a escola de Cremona quanto a Mittenwald, que é aqui perto. Já fui várias vezes lá e tenho algum contato com o pessoal que tanto que cursou lá quanto alguns dos professores que eu cheguei a meio que importunar algumas vezes. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Assim, tentando o máximo possível pesquisar, ok, aqui como é que eu consigo melhor material, como é que eu consigo melhor informação e sempre isso. Então, eu não cheguei a cursar oficialmente, até porque eu tenho meu trabalho regular, né? Eu não posso Tempo largar isso, integral, até né? por mas todo o tempo fora do trabalho é praticamente dedicado a isso, a pesquisa própria, tanto conversando com os outros profissionais, principalmente o pessoal de Mittenwald, que é o que está mais aqui perto, né? Então, é isso. E como que você conheceu a escola Labussière de luteria? Olha, foi muito na sorte. Na verdade, eu passei uma temporada aí no Brasil e, por sorte, foi uma recomendação do YouTube Ah, que me recomendou o seu canal e eu comecei a assistir. E foi mais ou menos na época que você estava fazendo a introdução da escola, né? E eu, pronto, isso é interessante, né? Isso é bem raro, você ter uma escola de luteria online. Claro, agora com essa pandemia, de vez em quando um ou outro consegue lançar um cursinho ou alguma especialização com aula online e tal, mas até hoje não existia curso inteiro de luteria online. Então, foi assim, essa é para mim.
Claro, eu Bacana. não comecei agora, mas sempre tem. A loteria é um negócio, é um universo muito grande. Então, você está fazendo um curso aqui e a outra pessoa com outro curso vão estar, digamos assim, tentando fazer a mesma coisa de formas totalmente diferentes. Então, eu procuro conciliar toda a informação que eu considero, e por acaso o curso da Escola Você é algo que tem muita informação que não está numa escola regular, que vem de experiência, que vem de pesquisa própria, que vem de coisas mais especializadas, né? Então, no momento que eu percebi isso, foi, pronto, estou inscrito, bora frente. Entrou. É, e você participa bastante na escola. O pessoal, inclusive, tem um carinho especial por você, até porque eu vou te dedurar aqui online. É, o Egídio, ele fez pra gente, pessoal, uma masterclass, olha só. Ele é muito humilde. Ele fez pra gente uma masterclass de elaboração de pigmento, de anilina, como extrair da planta a coloração para poder usar instrumentos musicais. Mas conta como é que você chegou nesse laboratório, porque eu já dei um pulo no seu Instagram e eu olhei lá e falei, poxa, ele tá se empenhando, né? Primeiro, passa seu Instagram pra gente aí. Pode passar? Pronto, o Instagram é guide.santos, só ir lá se inscrever, por favor. Tem toda a história. Mas, Bacana. então, isso, assim, quando eu comecei na loteria, uma coisa que me impressionou muito é a diferença do verniz, dos instrumentos que eu estava acostumado a ver nas escolas no Brasil, né, que são principalmente instrumentos de fábrica, mas também instrumentos de autores locais que, por mais que sejam bons instrumentos, ainda você vê uma diferença muito grande, por exemplo, na qualidade do verniz. Ou até mesmo não na qualidade, mas no efeito visual, né? Por mais que seja um instrumento de boa qualidade, aqui você consegue certos efeitos visuais que são realmente que chamam muito a minha atenção. E que eu acho que, às vezes, até, se você está decidindo entre um instrumento ou outro, acaba realmente pesando bastante. E foi algo que eu não entendi. Como assim? Os materiais não são os mesmos, o método não é o mesmo. Então, o que é que faz essa diferença, né? Então, foi por aí que eu cheguei a pesquisar o verniz primeiro, antes de eu começar a construir, antes de eu começar a fazer Aham. próprios instrumentos, eu comecei a pesquisar o verniz em si, o que é que compõe, o máximo possível da química envolvida nisso, e chegar no ponto em que, claro, dentro do possível, o ponto em que eu consigo entender de onde é que o material vem, por que que ele chegou naquele estado e qual o efeito que aquilo vai dar no meu instrumento. E o pigmento é uma grande parte desse processo, né? Claro, tem infinitas possibilidades de cores, de materiais, resinas, etc., mas o pigmento, às vezes, é, é algo que vai dar aquele brilho extra. Então, eu comecei por aí. E é legal isso que Mas, você está falando, porque assim, o que traz a inteligência de verdade, não a sabedoria de saber as técnicas e tal, mas a inteligência para o luthier, conseguir pensar. E o que eu vejo no mercado em geral, em todo o mundo, em todas as áreas, é desenvolver a inteligência para tomar as decisões no momento certo, em qualquer ofício, quando você tem que elaborar uma solução e aquela solução normalmente tem que transcender o normal, porque senão vai ser mais alguma coisa para competir. E aí não transcende. Só acaba criando ali um mar vermelho, onde mais uma técnica chegou, mais alguma coisa. Mas quando a gente adquire essa inteligência tão polida, tão específica, você consegue olhar e falar assim: poxa, eu vou criar uma coisa que eu vi raramente, mas que nem você falou, não se usa mais, está muito diferente do que estava antigamente. Pessoal, vou aproveitar aqui
para dar um spoiler que vem aí uma coisa muito legal para vocês. Vocês vão acompanhar logo logo, todos vão saber, até o pessoal da escola. Mas o que o Egídio está falando, eu pude conferir num violino de um autor muito famoso chamado Keith Hill, da família Hill. Inclusive, em 2008, o Staffan Borsman queria fazer um patrocínio para mim, estudar com ele, e aí perguntamos para ele, e quanto você vai cobrar para o Ivan poder ficar um período com você? Porque o meu objetivo era entender a fórmula de verniz dele. Mas por que eu tinha esse objetivo? Porque eu vi uma fotografia, ou algumas fotos na revista The Strade, olha só, gente, agora eu vou dedurar, dos violinos dele. E eu olhava assim, parecia aquela maçã do amor, quando você olha no parque, que ela é caramelizada. Você não vê só a superfície brilhando, mas você consegue, parece que tem uma coisa que te atrai, é que nem o pólen atrai a abelha, né? Aquele negócio que você olha assim e fala, que profundidade, que cor intensa, e parece um oceano, sabe? Quando você olha para o oceano e a luz do sol bate, você vê lá no fundo e você sabe que tem a camada de espessura, tudo isso. E naquela fotografia eu conseguia ver. Aí o Keith Hill virou e falou assim, ó, o Ivan precisa trabalhar comigo por pelo menos 5 anos, produzindo instrumentos musicais para mim, e você pode me pagar aí 110 mil dólares. Você vê que ele deixou um pouquinho para a gente conseguir negociar, 10 mil dólares, né? Era 110 mil dólares. Então, claro que ele ia me ensinar outras coisas também. A família Hill é uma família famosa. E aí eu fiquei pensando e o Staffan estava assim, a gente fazendo uma videoconferência, conversando com ele, o famoso, legendário Keith Hill, e eu com a revista The Strade na mão e refletindo assim, puxa, é bastante dinheiro, 5 anos de trabalho, praticamente eu vou me suicidar, porque vai deixar de existir o Ivan e vai começar a existir um Ivan depois do Keith Hill. Né? Porque o que ele queria passar e a forma que ele queria modelar exatamente era reconstruir a personalidade dele para que isso durasse muitos anos em cima do que eu ia fazer junto com ele. Mas aí vem a deduragem. Quando eu olhei a revista, eu percebi que tinha o violino dele e atrás do violino dele tinha uma sombra extremamente escura, né? Em inglês eu acho que fala chandel, né? The Chandels of Violin. E eu olhei assim, aí eu olhei todos os detalhes aonde a sombra saía e eu percebi que tinha uma iluminação muito forte. Então, naquele momento que eu percebi, eu só perguntei, Kate, posso te fazer uma pergunta? Oi, Ivan, claro. Essa foto, você bateu ou a revista bateu? Eu só precisava ouvir isso. Porque se ele falasse que a revista bateu, aí eu poderia pensar que eu estou errado e ficar quieto, mas quando ele falou que ele bateu a fotografia e mandou para a revista, porque é o que parecia, e a revista não editou a foto, até porque tem a logística de publicar o que tem que publicar e construir a revista para o próximo mês, a revista The Strade. Aí ele falou, eu que bati e mandei para a revista. Ah, tá bom, fiquei quieto, não falei nada. Aí acabou aquela conversa, a gente falou que ia pensar, e aí eu chamei o Staffan e falei, pega a sua revista. Look in the Shadows of the Violin, né? Quer dizer, olha as sombras do violino. Aí eu não falei nada, eu só falei isso. Quando o Staff olhou, ele fechou a revista, tá decidido, você não precisa disso. Porque realmente a dúvida era, será que o verniz era tão transparente? Mas quando você pega um instrumento e joga uma luz em cima tão intensa, e várias luzes, várias cores, você consegue iluminar a última fibra da madeira, da profundidade que a luz vai refletir e voltar para o olho, né? Então nisso daí matou a charada. E isso também foi uma outra coisa que a gente vê em acessórios. O Boris Sverdilik, que ele é um russo, ele e a esposa dele, Fania Sverdilik, que constroem, restauram instrumentos, inclusive Galliano, já restauraram Montagnana. E lá em Cremona eles queriam fazer os acessórios e fazer uma preparação nos acessórios dos instrumentos para que tivesse esse brilho, essa translucidez. Então, o que o Egídio falou, ele não entrou nesses detalhes. Se ele entrasse, ele não ia dar essa aula aqui. Ele ia dar uma aula tão excelente quanto essa, porque ele se tornou aí uma autoridade de respeito para falar do que faz. Ele não faz por cima, de qualquer jeito. Gente, até às vezes eu falo com ele, Egídio, apresenta. Ele, não, mas eu quero dar um polimento, quero preparar aqui. E ele vai lá nos textos, escreve, prepara tudo. Gente, olha, vocês querem conhecer alguém mais chato do que eu? Tá aqui, ó, dá para brigar nós dois juntos aí. Na questão de verniz, o Egídio logo logo vai com certeza apresentar alguma coisa aí que vai
se destacar no mercado em qualidade, eu vou ser um dos primeiros da fila. Por quê? Porque o que ele está fazendo é o que eu gostaria de fazer, mas eu teria que parar muito dos meus trabalhos para realizar o que ele está preparando para a gente. Então eu não vou entrar em mais spoilers a isso aí, logo logo ele que vai contar, mas está aí. Ele mostrou uns pigmentos. Eu vou, inclusive, Egidio, depois você me manda escrito o seu Instagram para ficar fácil, porque às vezes alguém ouve e não consegue entender. E eu vou colocar aquele vídeo. Posso postar aqui embaixo desse vídeo aqui no YouTube? Pode. Vou colocar o link do vídeo onde ele fez a, vou colocar assim, a humilde masterclass com a sala toda da Escola Labussière de Luteria ali. E depois que ele acabou de fazer aquilo, o pessoal estava ligando para ele. Você pode mandar para mim? Você faz para mim? Você me ajuda? Então, assim, ele tem know-how para isso. Nessa parte, com certeza a gente vai ver mais workshop dele dentro da Escola de Luteria Labussière. Não vou falar aqui fora porque eu não quero deixar ele escapar. Tem que segurar firme isso aí, que senão ele sai voando. Já viu que ele deu a volta ao mundo aí, né? Tá dando a volta ao mundo. Mas bom, desculpa, interrompi porque eu queria contar essa história. Eu sinto até orgulho de poder contar isso e ver que você faz parte da Escola Labussière de Luteria. Mas o que que a escola tem mudado para você? O que que mudou sua forma de enxergar a luteria? Olha, desde acho que das primeiras 2 ou 3 lives que a gente começou a falar do mercado, a falar do processo em si de ser um luthier e de como enxergar a construção de um instrumento, né? Que foi realmente aquele clique que, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Foi realmente um negócio assim que ele, a construção, a luteria deixou de ser um método de engenharia. Eu venho da engenharia, né? Eu fiz engenharia elétrica, eu trabalho com programação, que é, de certa forma, engenharia de software, né? Então, a gente tem essa mentalidade, digamos assim, de primeiro você copia, depois você melhora o que existe. Tem espaço para criatividade, mas sempre dentro daquilo. Então, isso não é uma visão limitada. Funciona muito bem. Mas a loteria não é só isso. A loteria Tudo bem. envolve arte, envolve a sua personalidade, envolve a engenharia, tanto na forma acústica, quanto engenharia de materiais, quanto química, quanto tudo. Foi o conceito que mais me chamou a atenção desde o começo do curso, que é o mindfulness para loteria, Verdade. né? Que é enxergar aquele instrumento não só como a composição dos materiais que está ali, mas como algo a mais. E cada parte que está ali tem as suas ramificações. Então, na verdade, foi daí que mudou bastante a minha forma de construir e a minha forma de pesquisar também. E aquela conversa que a gente teve, né, com o pessoal do curso sobre pigmentos e tal, é um resultado disso, na verdade. Não que a informação não já estava lá. Eu venho pesquisando isso já faz bastante tempo, mas a forma de enxergar e como processar essa informação mudou bastante. E isso com tudo, né? Desde de enxergar cada detalhe de um cavalete de forma diferente, cada curva da madeira ou os veios da madeira e como não enxergar só isso é feito dessa forma e acabou. Não. Por que é feito dessa forma? Quais as variações? Adaptar essa visão para o material que eu tenho, porque muitas vezes você não tem um material que é exatamente o mesmo. Até madeira, não existe 2 peças de madeira diferentes. É verdade. E para o pessoal aí do Brasil, né, que eu comecei aí, na verdade. Então, desde o começo lá em João Pessoa, você não enxergava, não conseguia uma ferramenta exata para isso. Vou ali na loja e comprar uma ferramenta para isso. Aqui acontece, tem lojas específicas, mas não se compara a você entender o processo
e fazer a sua própria. Tá entendendo? Então, isso foi realmente algo que mudou bastante minha forma de enxergar e que agora é só questão de tempo para desenvolver em cima disso. E nessa questão de tempo, falando em tempo agora, qual a sua perspectiva da loteria? Eu pergunto isso para todo mundo. O que você enxerga que vem por aí e quais as suas expectativas sobre o que você enxerga? Olha, eu acho que a gente está vivendo uma nova era dourada da loteria, assim, sério mesmo, porque hoje em dia a informação, claro, ainda bem restrita, dependendo da localização. Se você precisa ir para uma escola de loteria, ainda bem limitado, claro, é um negócio bem restrito, mas mesmo quem vem das escolas, normalmente você sai da escola aprendendo a copiar, né? Você não tem essa visão de como desenvolver um instrumento a nível, digamos assim, mais artístico, a nível criativo, com qualidade. Claro, eu posso fazer qualquer coisa e dizer que aquilo é minha arte e não se toca nisso. Claro, sempre funciona, mas a nível de loteria, a gente está sempre buscando melhorar a acústica, por exemplo, melhorar as propriedades físicas do instrumento, que não é algo que vem do nada. São aí séculos e séculos de estudo e desenvolvimento. E eu acho que essa informação, hoje em dia, é algo muito mais refinado do que sempre foi. Então, eu acho que agora os luthiers que estão se desenvolvendo hoje, eles realmente estão equiparados aos grandes mestres que tiveram aí muita famosos até hoje. Claro, não se compara valor histórico. Isso é algo que É, não ninguém consegue assim replicar. Mas qualidade sonora, qualidade de verniz, qualidade do instrumento em si é algo que a gente está vendo hoje, até porque os cursos estão se abrindo, claro, a Escola Labussière, e hoje a gente tem pequenos mini cursos especializados que isso não existia. Então, é algo que antigamente, ou você estava lá trabalhando com o mestre, como você falou, vai passar 5 anos trabalhando com o mestre para aprender o que é que ele tá vendo, e olhe lá. Às vezes você vai aprender a copiar, mas não entende o verdade. processo. E isso é algo que eu acho que está mudando bastante. Então, eu acho que a loteria tem um futuro bem brilhante. Não só um futuro, como a gente já está iniciando nisso. E claro, buscando cada vez mais, né, compartilhar informação de qualidade e desenvolver em cima disso. É assim que a gente progride. É interessante o que você falou, tem sobre hoje está mais aberto e as pessoas se abrirem mais até para lecionar o workshop, né? Tem uma pessoa, um professor da, de desenho e ele lecionou em Cremona quando eu estava lá, acho que em 2007, o pessoal estava comentando, porque ele ia fazer uma masterclass de aproximadamente 2 ou 3 horas só falando sobre traços de violino. E eu conversando com um dos alunos meu lá em Cremona, que foi aluno meu lá, o Gaspar Bolchert, ele comentou que quem ganhava campeonato de luteria tinha passado por esse professor. Então ele levava esse peso de mostrar para as pessoas como se desenhar o instrumento. E eu perguntei, e quanto custa para participar desse workshop? Ele falou assim, Ivan, eu não consegui entrar nesse, a sala está cheia, já tem mais de 50 pessoas e estava custando mais de 2.200, 2.500 euros para ficar ali ouvindo ele explicar sobre curvas e desenhos. Quer dizer, quando alguém decidia abrir um espaço, sempre foi assim, né? Então a gente tem aqui no Brasil história também
eu esqueci agora o nome dele, um alemão que veio no Brasil em 96, onde eu peguei e tive a oportunidade de pegar uma masterclass com ele sobre restauração. E pagaram para mim, eu não precisei pagar, nem sei quem pagou, não fiquei sabendo quem pagou, mas eu acabei indo. E também uma de verniz, que ele lecionou. E eu lembro que o valor para cada luthier, o pessoal aqui no Brasil torcia o nariz, os luthiers do Brasil tinha uma associação de luteria brasileira, se foram 35 ou 40 pessoas, né? E participaram para ver ele fazendo verniz. E quer dizer, e hoje a gente vê que deve ter chegado naquela época perto, passado, tranquilo aí de 10 mil reais. Estou falando de 1996. Então hoje a gente tem aqui o Egídio, que ele fez essa introdução. Isso daí quem vai ver esse vídeo vai perceber, vai entender que isso é uma introdução, mas ela já é uma introdução que é a porta sendo aberta, onde em muitas escolas aconteceria isso que a gente falou. Quem entra ali aprende o básico. Por quê? Porque a escola ela é formada com um principal conceito. Vamos formar profissionais para atuar em determinada área. Sendo que a escola moderna, até a sugestão de um grande professor, mestre e amigo, o Augusto Cury, ela veio com a ideia de quebrar esse conceito, de transcender e ajudar o aluno a transcender. Outros que também fizeram essa... Tem uma escola parecida, o Robert Kurosawa, do Pai Rico, Pai Pobre, que mostra isso, né? Kurosawa não, Kiyosaki, né? Se eu não me engano. Que mostra que a nova escola, a nova era, inclusive que o Egídio falou agora, né? Da nova era dourada da luteria. Gostei de ouvir, não tinha ouvido isso ainda. Ela vem porque as pessoas estão usando inteligência. E na escola antiga, o formato antigo, não. Você entra na escola, você aprende a administração para trabalhar num banco, como um caixa, depois vai subindo, subindo. Mas você não entra na escola para ser o banqueiro, porque o banqueiro, o que ele é? O empreendedor que tem que pensar fora da caixa para conseguir fazer, né? Então, o que o Egídio hoje está fazendo ali, por isso que existe essa humildade. Se ele, quando ele fez o workshop dele, eu sentei ali como aluno, baixei a cabeça e falei, ele vai falar porque ele fez experiência, ele tem prova. Então, essa interação é muito sadia. E é isso que faz crescer. Eu imagino até, ali em Cremona, você deve ter visto, no final do dia, os luthiers se juntam na praça e alguém abre uma garrafa de vinho, paga uma garrafa, ou fica simplesmente pedindo taças de vinho, e ali na piazza, ali, o pessoal vai chegando com vinho, bebendo e conversando. Ah, o que você fez? Eu invernizei, mas eu usei isso, 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 eu usei esse pincel, essa técnica. Nem todos fazem isso, mas a boa parte que está transcendendo em Cremona, que está mostrando trabalhos magníficos, são pessoas que já estão desprendidas do próprio ego, do próprio conceito de falar, ó, eu fiz, eu sou, mas são pessoas que têm a realização interior. E quando acha isso, eu acredito que está com a faca e o queijo na mão só para se divertir. É como aquele desenho do pinguim, que ele fala assim, o negócio não é só esculpir a prancha, é você curtir enquanto você esculpe a prancha. Não lembro agora, tá dando onda o nome do desenho, aquele desenho é muito inspirador. Eu até choro vendo aquele desenho, eu sou um chorão. E Nossa, o objetivo é você curtir o que você está fazendo, vivenciar, porque imagina só, ficar programando, ele é engenheiro em computação, e depois ir lá e falar, vou fazer uma peça da minha viola, amolar uma ferramenta. Então não é só aquilo que ele faz assim, por obrigação, porque eu quero ter um trabalho para ganhar mais dinheiro. Porque muitas pessoas vêm com essa ideia, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E não é. Ele está entrando num caminho que, com certeza, muitos mestres, entrando, eu falo entrando, claro que ele já está nesse caminho um tempo, mas que muitos mestres entraram, passaram e ainda estão entrando que nem ele, com o objetivo de falar, vou desfrutar disso porque isso aqui completa a minha alma, completa o que eu faço. E isso é muito puro. Isso é realmente é a condição do mindset do profissional, independente, mesmo que seja em eletrônica, ou em ciências aplicadas, em química, quando entra com essa paixão, com esse amor, é o que a garotada entra nas escolas, nas universidades para aprender. E dali eles querem salvar vidas, querem ser um grande médico, um grande cirurgião. Então, esse pensamento aí já demonstra, já prediz o que está lá na frente, o que está chegando, para onde ele está caminhando, né? As marcas
da onde o Egídio está caminhando já são bem claras. Por isso que ele se destaca, é, não só com o que ele faz para se manter na vida dele, né? Provavelmente, não sei, não conheço a vida do Egídio na empresa, mas pelo que eu percebo, deve ter uns patrões ali que falam, ó, fica de olho nesse daí para ele não escapar, que esse daí ele manda bem. E vocês podem observar aí, ó, eu tô na loteria desde 94 que eu entrei, mas 96 comecei a aplicar mais, onde já peguei uma encomenda grande. O Egídio também tá aí. Quantos anos você tem, Egídio? Eu tenho 30. Ó, De loteria, assim, oficialmente eu conto 3. Ó, 3 anos de luteria e já está com um quadro de ferramenta organizado ali que eu posso enxergar daqui. O serrotes é um grupo de ferramenta que ele guardou, depois ele tem ferramenta de medição, de ajuste, tem as planas, então ele já pensa num layout de trabalho e está escrito, as formas arrumadas, tem a ordem, tem a organização. Então, gente, vocês estão olhando aí para um mestre em a sessão. Quando chega a sessão dele, na verdade ela não acaba. Enquanto ele estiver vivo, ele está na sessão dele, desfrutando e se divertindo na loteria aí, surfando com as ferramentas dele em cima da madeira. Com certeza, é isso aí. Acho que loteria é algo assim infinito. Se você acha que chegou no fim, que sabe de tudo, pensa novamente que tem mais. Tem muito. Quais conselhos que você daria hoje para quem gostaria de entrar na loteria, Gidio? Olha, é calma, paciência e insistência, porque é algo que me assustou muito no começo, que pela quantidade de informação que a gente precisa ter para chegar num nível de qualidade, assim, digamos, médio até. Não estou dizendo nem o mestre, não estou dizendo, assim, a quantidade é muita coisa, é muita informação. Claro, a gente começa aos poucos. Começa vou copiar um trabalho, vou copiar isso, vai montando as coisas. Mas é algo que, quando você aceita que sempre tem mais e começa a realmente a tratar cada passo como o seu próprio como a sua própria viagem, né? Acho que é algo muito gratificante. Então é isso, é paciência e procurar entender cada passo de cada parte, digamos assim, como se fosse um todo. E dessa forma acho que você vai conseguir ter essa satisfação e até superar o medo de ser muita coisa para lidar. É muita coisa? É, mas a gente nunca faz tudo de uma vez só, né? Tá vendo a viola aqui? Foi, eu já estou trabalhando nela há mais de um ano, tá? Então, cada parte, cada passo é algo que vai fazer muita diferença. Claro, se você mais para frente, eu não vou precisar estar passando um ano para fazer uma viola, né? É um processo. E quando isso passa, você vai ter as suas conclusões e vai conseguir trabalhar de forma diferente. Mas é isso. Paciência e bora para frente, porque é um negócio muito legal. Legal isso que você falou, porque isso também não adianta, não tem como se esconder. Isso revela a sua perspectiva, revela o seu campo de visão para a gente, quem tem um pouco mais de tempo em qualquer área que seja, não só na loteria, mas que já se consagrou muito na área dele, percebe o que você está falando. Porque assim, vou dar um exemplo do que você falou agora, até para traduzir isso para o pessoal, porque quando fala assim, em medo, eu fico com medo. Quando se fala em alegria, eu fico com alegria. Mas vamos traduzir esse medo que ele fala, né? Esse, esse, essa parte em que você falou assim, dá até medo quando a gente vê quanta coisa tem para aprender. Eu tive um aluno hoje ele deve estar com 77 anos, ele frequentou meu ateliê durante 42 dias, em período integral. Quando terminou esses 42 dias, ele fez 98, 99%
da construção do instrumento sozinho. Eu simplesmente falava, pega aquela ferramenta, segura assim a mola, aí dava na mão dele e ele fazia. E isso foi até ele construir e completar o primeiro instrumento dele, 42 dias. Quando terminou o curso ele foi para a casa dele, em menos de 25 dias ele voltou com o violino pronto que ele tinha feito e a metade de um violoncelo que ele estava construindo para o filho dele, que até então queria comprar um cello meu, falou, não, mas do jeito que você ensinou meu pai, Luiz Mochizuki, ele é um arquiteto ali de Mogi das Cruzes e está construindo, inclusive, é responsável pelo projeto completo da central de Mogi das Cruzes, de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, que deve ser o suficiente para atender talvez de 1.000 a 2.000 pessoas. É um projeto muito grande, uma arquitetura de extrema responsabilidade, e mesmo assim ele realizou. Agora, o que o Egídio quis dizer é que quando você olha para a profundidade de um trabalho, quanto mais você aprende, mais você sabe que menos você sabe, tem mais para aprender. Então é isso que assusta. Até eu mesmo, quando eu começo a olhar para a luteria, o que me assusta às vezes não é pensar assim, eu já aprendi a fazer um bico, mas quando eu penso que para desenhar uma curva, eu poderia, por exemplo, ler mais 10 livros falando sobre proporção áurea, sobre a história da pintura e ver que eu posso trazer isso para a luteria e transformar o mundo com um desenho de uma curvatura. Então isso, para mim pelo menos, tem sido cada vez mais assustador. Quando eu olho para a química e vejo a nanotecnologia desenvolvendo tipos de pigmento, tipos de verniz, ou a própria química, a forma que a química consegue hoje elaborar um ingrediente para você usar no instrumento é diferente, porque a nossa visão, a nossa holística, é muito mais ampla hoje. A gente, claro, que lá atrás tinha os princípios mais perto. Quando se falava de uma regra, de uma proporção, uma criança sabia explicar para você. Hoje, um adulto não sabe. Mas hoje a gente tem muito mais coisas que a gente pode agregar no instrumento. Então eu imagino que para o nível que o Egídio está olhando é isso que assusta. E realmente, quem entra pensando, eu vou fazer o básico, bom, é fácil. O primeiro instrumento que meu aluno construiu era um instrumento já de 12 mil reais aqui em curso. Ele levou o instrumento, pagou na época metade do curso que ele fez presencial, isso foi em 2005. Depois o outro que ele construiu na casa dele já estava junto. Então quer dizer, quando se fala de um valor assim, mas quando se fala de um campeonato de luteria, apesar que ninguém vai para o campeonato pensando eu vou ganhar, a pessoa quer ir lá para mostrar o trabalho e falar o que vocês acham. Eu imagino assim, um profissional que acaba ganhando é aquele que foi lá para levar, olha, eu fiz isso, o que vocês acham? E não aquele que fala, eu vou lá e eu vou mostrar que eu sou o melhor. Eu acho que são pensamentos muito que eles divergem muito, mostra a mentalidade do profissional que quer só conquistar a fama, mas não quer conquistar a loteria. Às vezes tem quem conquista a fama, inclusive, e perde totalmente a loteria, que não é o caso que a gente vê aí do Egídio. Ele está conquistando, está chavecando a loteria todo dia aí, com certeza muitas horas para conseguir casar com ela, e já tá no casamento aí. É que nem eu falo para minha esposa, eu sou casado com a minha amante. Na verdade, eu tenho um amante e uma esposa. A esposa é a loteria e a amante é minha esposa, porque assim a gente nunca vai cair na mesmice. Quer dizer, sempre, claro, se respeitando, mas a nossa vida, o relacionamento está sempre inovando. E o casamento é com a loteria, tem que dar 100% do apoio para ela, dentro do que ela se revela. Muito bom, obrigado pela sua compartilhar. E bom, já falamos sobre as mudanças que a luteria causou na sua vida aí, a Escola Labussière de Luteria. E Egídio, quer deixar uma mensagem para a gente aí? Por favor, tenha o seu tempo. Olha, é como eu falei, é calma, buscar o máximo de informação, mas pensando em tudo, né? Não se deixe levar por fama ou por esse método é mais usado ou menos usado, isso não interessa, né? Isso, a loteria, no final das contas, é um reflexo do seu trabalho, do seu esforço e do material que você tem disponível, né? Então, é sempre fazer o melhor possível e
é isso. Eu acho que a gente consegue progredir bastante, sempre. Inspirador e entrou para a história. Pessoal, esse foi um bate-papo com o ilustre mestre Egídio e quem quiser entrar em contato com ele, vou deixar aqui embaixo desse vídeo aqui o Instagram dele. E eu convido vocês todos para vir fazer parte dessa escola, a Escola Labussière de Luteria. O Egídio também está já em 2 classes, agora ele está fazendo o módulo 2. E a gente tá bem empolgado lá, cada dia se deixar, tá bom? Então eu vejo vocês lá. Um abração mais uma vez, obrigado por tudo. Até a próxima, Ivan Labussière. Tchau, abraço, pessoal.